Oi, pessoal! Aqui é a professora Lúcia, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos continuar a correção da apostila Aprender Sempre de nono ano, começando pelo exercício 2 da página 4. Nós temos aí a reprodução de cartazes e sinopses de filmes, e nós precisamos fazer a leitura e depois descrever brevemente quais recursos foram usados para convencer o público a ir ao cinema. Bom, é importante dizer que a divulgação de filmes precisa ser bastante criativa para atrair a atenção e o interesse do espectador. Quanto mais inovador e atraente é essa divulgação, maior é o sucesso do filme. Uma das maneiras de atrair o público é, com certeza, o uso de cartazes e sinopses do filme. Bom, nós precisamos ter em mente que o público-alvo para isso são pessoas que têm interesse em ver os filmes no cinema. E o primeiro recurso que nós podemos ver aqui é o uso de imagem, os cartazes que foram produzidos com cor, com o nome do filme. Então, esse é o primeiro recurso. O segundo recurso é o uso da própria sinopse, com informações resumidas para despertar o interesse do público em assistir ao filme. E uma outra característica, um outro recurso usado é caracterizar personagens, lugares, objetos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que eu tirei da própria sinopse. Então, garoto, as características dele: órfão e infeliz. Famosa escola. Jovens bruxos. Mundo mágico. Novos amigos. E do segundo filme, mulher de meia idade, divorciada, hiperativa e chata. Então, caracterizando dessa maneira, chama a atenção do público, do espectador e até inconscientemente aproxima o público-alvo quando ele se identifica em seus interesses, na sua personalidade e nos seus gostos até. Então, a nossa resposta para esse exercício é: recursos que foram usados para convencer o público a ir ao cinema são imagem, informações resumidas para despertar o interesse em assistir ao filme, que é a sinopse, e caracterização para chamar a atenção e aproximar o público-alvo. Aí eu coloquei um exemplo, o primeiro exemplo que eu passei: garoto órfão e infeliz. Vamos ao próximo exercício, exercício 4, na página 6. Complete a tabela usando elementos de coesão, palavras que permitem a ligação das frases. Então, nós temos aqui um período simples, uma oração, e outro período simples, uma oração. Temos vários, né? E nós vamos precisar unir todos eles aí, de dois em dois, com um elemento de coesão. Então, é importante conhecer esses elementos de coesão, aí as conjunções, que nós já até falamos em aulas presenciais e também à distância. Mas também é importante que interprete, que entenda o contexto, o sentido, a intenção de quem escreve. Então, pode ser de concluir uma ideia, de acrescentar uma informação, de apresentar uma finalidade de algo que já foi dito. Então, são alguns exemplos. Vamos lá. Quero ir ao cinema. Não tenho dinheiro. Eu aqui completei com mas. Poderia também completar com porém, no entanto, contudo. O entendimento disso é de algo adverso, de uma situação oposta. O próximo, quero ir ao cinema, passear no shopping. Eu completei com e. Também poderia ser mas também, mas ainda. E o que representa aí a soma de duas ações. Aqui o próximo. Cheguei atrasada, choveu muito. Eu decidi usar o elemento de coesão porque. Também daria certo pois, já que, e mostraria aí que existe uma explicação para esse atraso. O próximo, faltei, aqui falta um a com crase, tá? É só vocês colocarem aí na apostila. Faltei a aula ontem, fiz a lição. Então, eu usei mas. Poderia ser no entanto, porém, e da mesma maneira iria ligar duas orações, de forma que a segunda está expressando a conclusão da ideia inicial.
Aqui o próximo, o rei saía às ruas, o povo o cumprimentasse. Eu completei com para que. Também poderia ser a fim de que. Aí mostraria um contexto que com finalidade de dizer qual é a finalidade do rei ir às ruas. Aqui o próximo, faltei à aula, faltou a com crase, né? Faltei a aula ontem, fui ao médico. Eu completei com porque. Poderia ser pois, já que, iria aí dar um acréscimo de ideia, de explicação. Aqui, ela, está faltando a letra L, é só completar na apostila. Ela estava preparada para a prova, ficou nervosa. Eu usei aqui, porém. Você poderia usar no entanto, contudo, mas. Existe aí uma ideia oposta entre estar preparada para a prova e estar nervosa. Interpretando de que se a pessoa está preparada, não tem necessidade de ficar nervosa. Ao próximo, ela estava preparada para a prova. Saiu-se muito bem. Eu completei aqui com e. Também daria certo, portanto, então, logo, por isso. E existe dessa maneira uma conclusão dela ter se saído bem na prova por estar muito bem preparada. E aqui, o atleta treinou muito, conseguiu ser campeão. Eu completei com portanto, e deixando aí uma interpretação de que existe uma ideia de conclusão. O atleta treinou muito, não conseguiu ser campeão. Eu completei com mas, também daria certo, porém, contudo, mostrando aí uma ideia de oposição. Então, nosso próximo exercício aqui, olha, nos exercícios 5 e 6, ocorrem duas frases isoladas, assim como no exercício anterior nós tínhamos duas frases isoladas. Sua tarefa consistirá em indicar a alternativa que contém a conjunção adequada para ligá-las a fim de obter uma frase coerente. Isso aqui é importante, manter a coerência. Então, aqui nós temos dois exercícios de múltipla escolha e nós vamos refletir sobre cada opção. Em cada opção tem uma conjunção diferente. Então, vamos testar lá. Aqui nós temos a primeira oração e a segunda. O objetivo aqui é unirmos as duas, fazendo um período composto com uma conjunção. Então, ele era artilheiro do time, portanto, ele não marcou nenhum gol no campeonato. Bom, a interpretação que se faz com essa conjunção, esse elemento de coesão, é de que o artilheiro não pode marcar gol, que a função dele não pode ser essa. Então, com certeza, não é a letra A. Vamos testar a letra B. Ele era artilheiro do time, pois ele não marcou nenhum gol no campeonato. A interpretação que se faz aí, usando esse pois, deixa a ideia de que ele foi escolhido artilheiro justamente porque ele não marca gol. Com certeza, não tem, não é coerente isso. Depois, ele era artilheiro do time, já que ele não marcou nenhum gol no campeonato. Também, isso não existe, né? Dá a mesma ideia de que ele foi escolhido artilheiro justamente porque ele não marca gol. Agora, a última opção, ele era artilheiro do time, porém, ele não marcou nenhum gol no campeonato. Aí sim, mostra que mesmo ele sendo artilheiro, no campeonato ele não conseguiu marcar nenhum gol. Então, letra D. Aqui, número 6, devolva-me o livro. Então, é a primeira oração. E a segunda, estou precisando dele. Mesmo objetivo aqui, unirmos as duas orações, formar um período composto com uma das conjunções aí. E precisa deixar a frase coerente. Então, devolva-me o livro a fim de estou precisando dele. Tá? Já está na cara que aí ele dessa maneira perdeu a coerência totalmente, não cria uma interligação entre as frases. Vamos experimentar a letra B aí, a conjunção B. Devolva-me o livro caso estou precisando dele. Então, aí deixa a interpretação de que deixou a escolha de devolver ou não. Se quiser, devolve. Se não quiser, não devolve. E então,
perdeu o sentido. Letra C, a conjunção pois. Devolva meu livro, pois estou precisando dele. Bom, dá a ideia de explicação, apresenta o motivo dele estar pedindo a devolução do livro. Bom, nós vemos coerência aí, mas antes de marcar o xizinho, vamos refletir sobre a letra D aí, a próxima conjunção. Devolva-me o livro, mesmo que estou precisando dele. Da mesma maneira, perdeu a coerência, não criou uma ligação, não existe coesão, né? Prejudicou, inclusive, uma boa comunicação. Então, nós temos aí a resposta, que é a certa, letra C. Agora, nós vamos para o próximo exercício. Aqui é uma questão do Enem, questão número 7, é uma questão adaptada de uma questão de uma prova do Enem. E diz assim: o emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Aí tem as 4 opções de resposta. Bom, primeiro nós precisamos falar que recursos verbais é o próprio texto e não verbais é a imagem. E o nosso foco aqui é imaginar qual é a estratégia persuasiva, a estratégia de convencimento. Então, nós vamos precisar fazer, primeiramente, a leitura desses recursos verbais e não verbais, do texto e das imagens. Então, vamos lá. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. E aqui mostra, então, um pulmão com câncer. Depois, o Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de laringe. Aí mostra a imagem aqui de uma pessoa em tratamento, olha, na laringe aqui, é algum aparelho, alguma coisa que a gente vê aí. O Ministério da Saúde adverte: crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Aí tem a imagem de uma criança com dificuldade para respirar. Depois, o Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. E então aqui a imagem de uma boca com câncer, com problema nos dentes. Depois, o Ministério da Saúde adverte: em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. Então, mostra aqui a imagem de uma criança sofrendo, né? E depois, o Ministério da Saúde adverte: ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. E aqui mostra, então, esses animais mortos, certo? Fizemos, então, a leitura. Vamos à questão. Vamos agora imaginar, então, que estratégia persuasiva foi adotada. Então, nós temos aqui: estimular o consumo de cigarro. Seria mesmo estimular o consumo do cigarro, mostrando problemas de saúde, essas imagens chocantes, não é? Isso, dessa maneira, estaria estimulando as pessoas a consumirem o cigarro? Com certeza, não, né? Então, nós já podemos riscar essa daqui. Depois, indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Até citou que quem fuma inala esses pesticidas, mas não indicou que é uma utilidade do cigarro, né? Então, nós podemos riscar esse aqui também. Letra C, apontar para o descaso do Ministério da Saúde. Bom, nós lemos aí: o Ministério da Saúde adverte 6 vezes, né? Então, não existe descaso de maneira nenhuma. E a última opção, mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Aí sim, que problemas foram apontados? Câncer de pulmão, de laringe, de boca, também asma, pneumonia, sinusite, alergia, né? E relacionou todos esses problemas com
o uso do cigarro. Então, com certeza, essa é a resposta certa. Nós vamos agora para a questão 8. Também é uma questão da prova do Enem, adaptada aqui para nós. Bom, o texto é uma propaganda de um adoçante. Então, nós precisamos ter isso como foco, ó, propaganda de um adoçante, que tem o seguinte slogan: mude sua embalagem. Então, nós temos, olha, mude sua embalagem como o slogan, tá? Bom, a estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, ou seja, texto e imagem, com o objetivo de... Bom, antes deixa eu dizer que esse número 9 aqui é desnecessário, tá? Ainda estamos na questão número 8. Bom, então nós vamos analisar aqui esses recursos expressivos, que objetivo eles têm? Bom, o texto e a imagem. Vamos lá, então, analisar aqui o texto, que também está escrito aqui, olha, açúcar, representando aqui uma embalagem de açúcar, mas comparando a uma pessoa que está fora de forma. Então, nós temos essa leitura dessa imagem e temos a parte de recurso verbal, mude sua embalagem, né? E aqui, açúcar. Então, vamos lá. Que objetivo tem essa propaganda? De ridicularizar a forma física do cliente? Nossa, com certeza não, né? Uma propaganda jamais pode ter esse objetivo. Então, nós vamos aqui riscar a primeira. Letra B. O objetivo da propaganda seria aí criticar o consumo de produtos industrializados. Bom, também não, porque o adoçante é um produto industrializado também. Então, vamos eliminar a letra B também. Vamos para a letra C. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma. Bom, existe sim, porque você acaba incentivando o consumo do adoçante, né? Porque nós precisamos ter atenção ao enunciado. Olha, é uma propaganda de adoçante, não é? Bom, mas antes de marcar o xizinho, vamos refletir sobre a opção D. Incentivar a prática de esportes. Bom, até é importante a prática de esportes, mas a campanha publicitária é de um adoçante e não de academia ou de aparelhos de ginástica. Então, nós podemos eliminar aqui também a letra D e ficamos com a letra C. Então, por hoje nós terminamos e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo para vocês.